Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto da gramática inglesa para aperfeiçoar essa nossa placa orgânica sobre os impulsos que consentem dentro dessa instalação, dentro dessa placa, a atenção no nosso organismo de desatencionar-se por recepção dessas montagens de representações, onde a gente pratica elevar a ergonomia dos desimpulsos que elas oram na intercepção de nós, para ajudar a gente a comunicar e até mesmo a ser um agente gerenciado ou gerenciar por ocupação de termos, de orações, de, de valores onde são comuns, né? Onde todos nós trabalhamos pela guarda, né? Dessa comunhão, desse poder que é a comunicação, né? Bom, e hoje o assunto é o phrasal verbs. Phrasal verb. Então, bora lá instalar durante esse momento, a concentração, buscando se aprofundar a nossa concentração para aquilo que significa o phrasal verbs e, de certa forma, tentar unir essa significação com todos os assuntos que a gente trabalhou já aqui no canal sobre a gramática inglesa. Então hoje a gente vai falar sobre o phrasal verb. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Os phrasal verbs, verbos frasais, são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios. Então, já vamos praticar concentração sobre esse anúncio, ó. São verbos que vêm acompanhados por preposição. Então, são verbos que vêm acompanhados de preposições ou advérbios. Preposições ou advérbios. Vamos ver aqui então o que é preposição e o que é advérbio. Preposição é uma palavra que liga dois ou mais termos de uma oração, estabelecendo uma relação entre eles. Então, preposição são palavras que estabelecem relação. Estabelecem relação. E advérbios é uma classe gramatical que modifica o sentido dos verbos, adjetivos ou advérbios, ou orações inteiras. Então, os advérbios são palavras que modificam o sentido do verbo. Então, a gente tem um verbo cru e o verbo acompanhado de um tempero, de um acompanhamento mesmo, ou de uma palavra que vai
vai cozinhar o verbo, ou vai agregar o verbo de determinadas formas. Vamos ver aqui. Com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Então, quando a gente fala um verbo, a gente denota uma ação. A gente meio que impulsiona o sentido cognitivo desse símbolo para expressar um movimento. Um movimento, algo que está acontecendo, né? Uma atenção. Quando a gente interfere nessa mola, a gente causa um efeito. A gente tem o efeito. E aí, esse efeitiçação do verbo vai mudar completamente a ação, essa equação, esse símbolo que vai representar aquilo que acontece no real. Por exemplo, um ser, ao se inscrever em um relacionamento com uma ferramenta, né? Ele pode fazer várias ações. E cada uma dessas ações tem porcentagens de relação com a ação principal. Né? Então a gente tem a ação principal, que é que é movimentada, né? Que é o padrão de se utilizar essa ferramenta. E aí a gente tem essa ação aqui, ó. Essa ação que une esse motor, essa substância ao estado, né? E aí começa a fazer a sua ação. E aí, quando a gente começa a derivar essa ação, a gente começa a derivar por quê? Porque a gente acrescenta um efeito. E esse efeito pode ser acrescido do movimento desse agente ou do movimento exterior. Então pode ser do interior desse agente ou do exterior. Fato é que existe essa transformação. E a porcentagem, né? Pode mudar completamente ou uma porcentagem só. Então o verbo, por exemplo, varre, ele pode mudar uma porcentagem do verbo, né? Pode pôr tirar poeira. E eu pode mudar completamente, né? Você pode falar que você está brincando. Então, brincando é totalmente diferente de varrer, né? O que você está fazendo com a varreira, assim, ó? Eu estou varrendo. Eu estou areando. Eu estou brincando. Então aqui a gente percebe que tem proporções de variação, né? Então pode variar muito. Só que nesse caso a gente vai ter outro tipo de variação. Por isso os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente, palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscando compreendê-los como um todo. Então, o que acontece? Não existe tradução para os phrasal verbs, né? Por isso os verbos frasais para os verbos frasais. Não existe essa tradução literalmente. O que é literalmente? É para o sentido padrão, né?
Não existe o lado literal da tradução. O que se faz para traduzir então os verbos frasais? A melhor forma de aprendê-los e traduzi-los é você buscar compreendê-los, por que eles estão sendo empregados, né? Por que eles estão sendo efetivados em uma ação. E aí sim você consegue distender o reconhecimento da utilização desses verbos frasais. Veja o caso do verbo to get, pegar. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, para o verbo pegar. To get. Get away. Escapar. Então mudou completamente o sentido, né? Get out. Sair de um local. Get over. Então o get acrescido do away, do out, do over e do up mudou todo o sentido, né? O to get. Esse é o verbo. E a gente pega e vai lá. Get away. Away, se eu não me engano, é sempre. E o get é pegar sempre. E aqui a gente está traduzindo, não literalmente, a gente está traduzindo de forma de repertório, de forma do utilitário dessa formulação, que é escapar. Existem várias formas de dizer escapar? Existem, né? Sai correndo, saia daqui e tal. Então, get away é uma forma que é um princípio, é um patrimônio do exercimento dos usuários, do meio público, da população inglesa, para esse sentido aqui, ó, esse sentido humano, essa necessidade de ação humana. A mesma coisa acontece com o out. O out é sair. Get out é de um local, né? Sair de um local. Significa não sair, mas get out, sair de um local, saia desse local. Get out. Get over, superar, ultrapassar um problema, uma situação. Então, olha só, esse aqui é o sentido da utilização, né, desse princípio utilitário desse phrasal verb. Get over. Get over. Ou seja, supere isso, ultrapasse, saia desse estado, ultrapasse esse estado na sua vida, né? Get up, levantar, acordar. Ei, get up, get up. Levantar, acordar, como se fosse um verbo mesmo, algo de mandar, né? O up e o get, né, formam esse acordo. Então tá vendo que a gente tem um acordo de utilidade. Então por que é legal reconhecer isso? Porque em certas formas, quando a gente está treinando a leitura em inglês, a gente pega palavras que a gente sabe traduzir, porém elas não se acordam sobre a tradução naquela oração, naquela frase, naquela sustentação lógica de fazer a leitura, quando você não é de outra língua e está treinando, né, essa familiarização com a língua. E aí, você sabendo disso, você começa a desacordar desses impulsos e procurar a prevenção, o potencial da tradução por lembrar desse phrasal verb, né? Desse get away,
E aí as coisas vão ficando mais próximas do reconhecimento, né? Na língua portuguesa também utilizamos alguns verbos frasais, tais como tomar conta, dar conta, cair fora, jogar fora e etc. Então, é mais ou menos essas questões, né? Cair fora, vou cair fora. Ó, cair fora, se a gente for traduzir literal, não tem como, né? Você vai cair fora. Como assim cair fora? Mas quando fala se cair fora, denota-se que a pessoa vai embora, né? Legal. Quando ela chegou, ele caiu fora. Ele saiu. Ótimo exemplo, né? Ahn, semelhante aqui, ó. Semelhante ao cair fora. Equivale sair. Lista de phrasal verbs. Confira abaixo listas com os principais phrasal verbs da língua inglesa, com tradução organizados em tabelas. Então vamos pegar só, vamos só escrever aqui, ó, os verbos que estão aqui representados na tabela. To call, to get, e aí a gente vai brincar com essa perspectiva. To give, to go. To go. To look, to make, to look, to make, to put, to take, to turn, 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 to turn. E aí a gente tem aqui, ó. Veja também os 20 phrasal verbs mais usados do inglês. Depois a gente pode conferir isso. Então, olha só. To call, a gente tem o verbo em sua natureza é chamar, né? Em sua versão de emprego, ele tem o influxo de chamar, né? Quando a gente fala call, é chamar. Esse é o sentido principal desse verbo. Só que quando você abre essa aliança do principal aqui, ó, você abre nesse sentido aqui, ó, né? Você encaixa uma chave aqui e abre esse impulso, você desimpulsiona isso para encaixar outras correntes, né? Para se prender às outras correntes. E é a mesma coisa que vai acontecer com os demais, né? Vamos lá, ó. To call. Call for, exigir, requerer. Call in, chamar. Call off, cancelar. Call out, gritar. Call up, telefonar. E call back, retornar uma ligação telefônica. Isso aqui é muito precioso pra gente, pra nós, porque isso aqui, ó, é uma das dificuldades de quem não mora no exterior, de quem não mora nos Estados Unidos, compreender de forma fácil, porque isso aqui é uma classificação de utilidade,
de, utili, de, utili, de utilitários, né? Ou seja, somente os utilitários conseguiriam desenvolver essa coexistência sobre o verbo cal, né? Ou seja, o for, né? Você pegar esse aqui, ó, o for, o in, o off, o out, o up e o back, eles têm outro impulso na organização. Off, in, ligado, off, desligado. For, up, levantar. Back, trás, né? Agora o cal, junto disso, né, insere-se então a transformação. A gente chama isso de mutação. Acho que é, né? Mutação é um fenômeno que ocorreu. A mutação é uma alteração na sequência de DNA e RNA de um organismo vivo que pode ser benéfica. O conceito de mutação foi proposto pelo biólogo holandês. Aqui a gente está utilizando para o termo reverencial, né? Só que a mutação ela tem a conotação historicamente negativa, pois é comumente interpretado como sinônimo de alteração que causa uma doença. Mas o sentido que eu quis dizer é a alteração que causa novo reconhecimento, né? Acho que não coube essa palavra, não. Mas é legal, né? Vejam bem. Quando a gente estiver lendo, então, o cal for, ele vai ter esse sentido. Exigir, requerer. O call-in vai ter o sentido de chamar alguém para ajudar a resolver algo. Call-in, I call-in, call-off, cancelar algo. Call-out, gritar algo para chamar a atenção de alguém. Telefonar, call-up. E callback, retornar uma ligação telefônica. Excelente, né? Agora vamos para a utilização do to get. Obter, receber, pegar. Olha só, get in. Chegar em casa, no trabalho. Chegar em casa, chegar no trabalho. I get in, eu cheguei, né? Get in, get out, sair de um lugar, escapar, fugir. Get into, entrar em um local, começar a curtir algo. I get into, get off, sair, descer de ônibus, trem, sair do trabalho. Então vejam que get out e get off é sair, mas no sentido diferente, né? Denotando diferenças. Get on, entrar em um ônibus, avião, trem, continuar fazendo algo. Get on. Get up, levantar-se. Get eight, alcançar, insinuar, pegar no pé. Get back, voltar, retornar. Get away, escapar, fugir, sair de férias. Então, à medida de que o estudante vai treinando, ele vai conseguindo conjuntos de experiências que vão fazendo com que ele arme o seu organismo
mais facilmente para reagir sobre os registros que ele tem na memória de relação dessa infra resolução de onda, né, sobre a colinergia e a reação orgânica. Get away with, escapar de algo sem ser punido, virar-se, safar-se. Get away with. Get around, viajar, persuadir. Get around, get around. Get on with, continuar, prosseguir com algo. Something, get on with something. Get along with, dar-se com alguém. Get over, something. Superar, ultrapassar algo. Get over with, wait. Terminar, acabar. Bom, o legal desse recurso é que ele se facilita de forma a memorificar essa parcela de acompanhamento, né? Esses verbos que são já descritos na gramática como phrasal verbs para nós, né, estudantes. Então a gente vai ter aqui, ó, put, make, look, go, give, get, call, take, turn e mais alguns outros com a mesma relação. Veja também o verbo to give, dar, oferecer, give. Give up, desistir. Given, ceder, aceitar. Give off, exalar, liberar. Give out, distribuir, chegar ao fim, parar de funcionar. Give out, give away. Revelar informação, doar. Give back, devolver. Give unto, dar para. Porta, corredor, vistas de uma janela. Então aqui a gente percebe que o give unto é esse sentido, dar para no sentido de indicar direção. To go, o verbo ir, go, to go. Go after, ir atrás, perseguir. Go after, go eat. Atacar, fazer algo com muito entusiasmo. Go back, retornar. Go away, partir, ir embora. Go up, subir. Go down, descer. Go for, ir atrás de algo, tentar conseguir, conquistar algo, gostar de determinado tipo de coisa ou pessoa, escolher. Go off, explodir, sair de um local. Go on, continuar a acontecer. Go in, entrar em um local, ficar escondido pelas nuvens. Go out, sair para se divertir. Go out. Go over. Go over. Verificar algo cuidadosamente. Go with, combinar com roupas, sapatos. Go against, ser contrário a algo, ir contra algo. Tá vendo? Isso aqui totalmente diferente, né? Ir, né? A gente pode ir contra, né? Se go é ir, against, contra algo. To look, o verbo olhar. To look. Look after, cuidar. Tomar conta. Look after. Look at, olhar para. Look at.
Look for. A look for. Procurar. Look up. Procurar informação. Em livro, revista, dicionário. Então aqui a gente tem o for, procurar genérico, e o up em livro, em dicionário. Look up to somebody. Admirar, respeitar alguém. Look into. Investigar, examinar, analisar. Look over. Examinar, inspecionar. Look out. Cuidado. Look forward. Forward to something. Aguardar ansiosamente por algo. Look down on. Look down on. Menosprezar, desprezar-se de alguém. To make. Fazer. Make into. Transformar. Make off. Fugir, escapar. Make out. Make out. Entender, captar com dificuldade, preencher, cheque. Make up. Inventar, criar, história, explicação. Maquiar, fazer as pazes. Agora o verbo put. To put. Por, colocar. Put eyesight. Eyesight. Put eyesight. Ignorar algo. Guardar, economizar dinheiro. Put aside. Aside. Put away. Guardar, pôr no lugar. Put down. Humilhar, colocar para baixo, colocar em uma superfície. Por exemplo, no chão. Put down. Put on. Vestir, passar na pele óleo, creme. Put off. Adiar. Put off. Put out. Pôr do lado de fora. Apagar fogo, cigarro, incêndio. Put up. Construir e hospedar alguém. Put together. Preparar, montar, organizar. Put up with. Tolerar, suportar. Put up with. To take. Pegar. O verbo pegar. Take. Take. Take apart. Desmontar. Take after. Puxar, assemelhar-se, aparente. Take away. Levar embora, tirar. Take back. Devolver, item comprado. Aceitar alguém de volta, relacionamento, emprego. Take back. Take down. Derrubar, desmontar. Take in. Enganar, incluir. Take off. Tirar roupa, sapato. Decolar. Take on. Contratar. Take out. Tirar de dentro de algo. Levar para sair. Take over. Assumir o controle de algo. Verbo to turn. Turn. Virar. Turn up. Aumentar, chegar, aparecer inesperadamente. Turn into. Tornar-se. Turn down. Rejeitar, recusar, abaixar. Turn off. Ligar, abrir água, gás, acender, luz. Turn on, turn off. Turn on. Turn off. Desligar, fechar a água, gás, apagar a luz. E turn over. Virar. Nossa, são bastantes. Vale a pena fazer essa oração
no sentido de montar esse caminho de percepção no na sua na sua versão de encontros, né? É como se a gente tivesse aprendendo a recepcionar esses encontros na nossa camada de diálogo, né? No nosso lado artifício de contrações orgânicas por ecossensação dessas ondas, né? Aqui a gente tem um mapa, um desenho, né? Tipos de phrasal verbs. Na gramática da língua inglesa, há casos em que os phrasal verbs admitem a colocação do objeto entre o verbo e a partícula. Tipos. Há casos em que o phrasal verbs admite colocação do objeto entre o verbo e a partícula. Entre o verbo e a partícula, a gente tem condição de colocar em alguns casos uma preposição ou advérbio. E outros casos onde o verbo e a partícula não podem ser separados. Tendo isso em conta, os verbos frasais do inglês são classificados de duas maneiras. Os separably, então, separably phrasal verbs são aqueles acompanhados por complementos, objetos. Neles, a colocação do objeto entre o verbo e a preposição é obrigatório sempre que o complemento for um pronome. Confira o caso abaixo. Então, sempre quando essa partícula aqui, for um pronome, colocado objeto, verbo, preposição, confira abaixo. Então, vamos lá. Call up. Call up significa telefonar. Antes a gente tem aqui they called up the woman. Eles telefonaram para a mulher. They called her up. Eles telefonaram para ela. Então o que aconteceu? Colocou o objeto, né? Aqui o objeto. Eu acho que pegar aqui. Objeto. Parte. Então vamos ler de novo, que essa parte de regra é complicada. Separably, separáveis. Os separably phrasal verbs são aqueles acompanhados por complementos, objetos. Então são acompanhados por objetos. Ou seja, esse
é o tipo de phrasal verbs separável. Neles, a colocação do objeto entre o verbo e a preposição. Então, aqui a gente tem o verbo e aqui a preposição. E aqui o objeto. É obrigatória, sempre é obrigatório, sempre que o complemento for um pronome. Então, sempre que isso aqui for um pronome, é obrigatório o objeto. Então, quando fala aqui, ó, call up, né, que significa telefonar. Aqui a gente tem o the woman, eles telefonaram para a mulher. Então, é obrigatório colocar para ela, né? They called her up. Eles telefonaram para ela. Percebe que nos exemplos acima, the woman, a mulher, é um substantivo. E he, a ou para ela, é um pronome. Então, sempre que o he for quando for um pronome, a gente coloca ele entre a preposição up. Então, sempre quando for pronome, coloca aqui. He, she, it, they, you, I, né? I e assim sucessivamente. Pronomes. Inseparably. Inseparably. Inseparáveis. Os inseparably phrasal verbs, também chamados de prepositional verbs, verbos preposicionados, geralmente não aceitam complemento, objeto. Assim sendo, eles não permitem a colocação de um objeto entre o verbo e a partícula, preposição ou advérbio. Veja o caso abaixo. Call on, que significa visitar. Call on. They called on the woman. Eles visitaram a mulher. They called on her. Eles a visitaram. Então, mesmo aqui sendo um pronome, he, ele não vem entre o verbo e a preposição ou o advérbio, né? Phrasal verbs, prepositional verbs e multi-word verbs. Os phrasal verbs são classificados como multi-word verbs, verbos formados por mais de uma palavra. Então, é bom saber isso, né? Verbs. Os phrasal verbs são classificados como multi-word verbs. Classificados como multi-word verbs, verbos formados por mais de uma palavra. Apesar de os multi-word verbs quase sempre serem tidos como phrasal verbs, a verdade é que eles são subdivididos em 3 categorias. Todos os phrasal verbs são multi-word verbs, mas nem todos os multi-word verbs
são phrasal verbs. Confira a explicação abaixo. Phrasal verbs são os verbos acompanhados de um advérbio ou de uma preposição. Então, beleza. São verbos mais preposição, que pode ser ou advérbio, verbo acompanhado de advérbio, advérbio. Exemplo: get out, sair de um lugar. Prepositional verbs. Prepositional. Verbs. São os verbos que são obrigatoriamente acompanhados de preposição. São classificados como inseparáveis, pois não podem ser separados de preposição por um objeto. Então, bem conhecidos como inseparáveis. Obrigatoriamente. Preposição. Exemplo: get over, superar, ultrapassar um problema ou situação. Get over, get over, get over. Phrasal prepositional verb. Também chamado de three-word verbs. Verbos de 3 palavras, como o próprio nome diz, são formados por 3 palavras. Geralmente consistem em um verbo, um advérbio e uma preposição. Por exemplo, get away with, get away with. Safar-se de algo, escapar-se de algo. Por exemplo, get away with. Geralmente, verbo, advérbio e preposição. Então, feito esse reconhecimento, agora a gente já tem aumentou uma parcela de condução sobre esse espetáculo que é o esporte de transportar matérias para símbolos e fazer equações de relacionamentos que fazem antecipação ou previsionam a relação nossa frente ao que a gente chama de matéria no sentido literal mesmo, né? Matérias. Então, antes de mexer nas matérias, principalmente nas matérias arriscadas, a gente tem essa via de desenvolvimento, né? Cara, isso é fenomenal, não é mesmo? E aqui a gente
tem aquele conselho, né? Lista completa de phrasal verbs. Olha. Os phrasal verbs, verbos frasais em inglês, são formados pela combinação de um verbo mais advérbio ou um verbo mais uma preposição. Para que você fique por dentro dos phrasal verbs mais usados, a toda a matéria preparou uma seleção com os principais casos. Lista completa de phrasal verbs. Confira a nossa tabela com uma lista completa de phrasal verbs, onde estão indicados os 20 casos mais usados, as respectivas traduções e ainda frase de exemplo. Excelente, né? Vamos lá. Break up. Terminar relacionamento. Então, quando a gente termina relacionamento, ou tá lendo um livro, onde um dos acontecimentos que sustentam a trama, a tensão do livro, é o término de um relacionamento. Então, a gente vai ter muito a psicologia da personagem dizendo break up, terminar, né? They broke up after a 3 years relationship. Eles broke up. Aqui a gente percebe que o break tá no passado, né? Broke. Up after 3 years relationships. Então eles terminaram, né? Então depois de um relacionamento de 3 anos. Então agora ficou fácil, ó. They broke up. Eles terminaram. They broke up after 3 years relationship. Come back. Voltar. She came back from Brazil in May. Ela voltou do Brasil em maio. She came. Então aqui, ó, de novo. Aqui a gente está no modo presente do indicativo, né? Simple present. E aqui a gente está no passado, no infinitivo. Come back e came back. Figure out. Entender. Figure out. After he found Cal, depois dele telefonar, pegar o telefone, né? Depois do telefonema, after he found Cal, depois do telefonema, I figured out. Ou seja, entendi. Eu entendi o que tinha acontecido, né? Então esse eu é suprimido. I figured out. Então percebe que a mudança do simple past por past participle. Simple present por past. Simple past, né? Figure out. I figured out. After he found Cal, I figured out what has happened. Depois do telefonema dela, entendi o que tinha acontecido. What has happened. Find out. Descobrir. She found out. Ela descobriu. The truth
when she read the message. A verdade, the truth, quando she read the message, leu a mensagem. Uma coisa que a gente tá percebendo é que tá passando muito pro passado, né? Get along, dar-se bem ou mal com alguém. Get along. My cousins and I, meus primos e eu, my cousins and I get along pretty, get along pretty, get along pretty well. Damos muito bem. Well, bem, muito bem. Get away, escapar. The thief, o ladrão. The thief got away. Get away, got away. Escapou, got away. Before the cops arrived. Antes de os policiais chegarem. Before. Get up, levantar, a gente já viu. Levantar, se acordar. They get up at 6 every day. They get up. Eles se levantam. They get up. Give up, desistir. We gave up. Então, give, gave. Desistiram, né? Desistimos. Nós desistimos. Então, e nós desistimos. Então, desistimos of traveling, de viajar. Go on, continuar. She can't go on. Então aqui a gente tem a preposição negativa, né? O verbo poder mais a negação, né? She can't. Ele não continuou. Ele não pôde, can't, pôde. Ele não pôde, can't not, né? Continuar protegendo demais a filha. Ele não pode continuar. Legal. Go on. Não pode continuar. Então tá no presente. Go out. Sair. They used to go out. Eles costumavam sair. They used to go out. Passado. Passado simples. Grow up. Crescer. Your son is growing. Seu filho está crescendo. Your son is growing. Crescendo, no infinitivo, né? Está crescendo no gerúndio. Tão rápido. Grow up, growing. Your son is growing up. Então aqui a gente está seu filho está presente do infinitivo, né? Crescendo. Tão rápido, ou seja, continua, né? Constante. Passado contínuo. Presente, passado contínuo. Present contínuo. Hold down, aguardar. Hold down a second, please. Aguarde um segundo, por favor. I'll be right back. I'll be right back. Eu já volto. Look after. Look after, look for.
e look forward. Look forward. Tomar conta, cuidar, procurar e aguardar ansiosamente. She'll help me look after my mom. Ela vai me ajudar a cuidar da minha mãe. She'll help me look after. Tomar conta. Ela vai ajudar a cuidar da minha mãe. Look for. Procurar. He's been looking for. Ele tem estado a procurar. His. Aqui a gente tem o He ele, né? Ele tem estado a procurar. Been looking. Estado a procurar. O presente, né? Contínuo. Looking for his car keys. Procurar as chaves do carro por mais de uma hora. Por over an hour. Isso é muito chato, né? Look forward. Aguardar ansiosamente. We are looking forward. Estamos ansiosos por encontrar você. We are looking forward to meeting you. Aguardar ansiosamente. Looking, esperamos ansiosos. Looking forward. Pick up, buscar. He loves to pick up his grandson at school. Ele adora pick up. He loves to pick up. Pick up, buscar o neto. His grandson at school. O neto dele na escola. Run out. Ficar sem. Algo esgotou. We ran out of money and had to postpone the trip. We ran out. Ficar. Run out é ficar sem. Run out é passado, né? Run out. Ficamos. We denota-se que é nós. Ficamos sem dinheiro. We run out of money. Ficamos sem dinheiro. Of money. And had to postpone the trip. E tivemos que adiar a viagem. And had to postpone. Draw something away. Jogar algo fora. Away, fora. She drew, né? A gente tem o draw away e o drew. Ele jogou fora o brinquedo quebrado, né? Jogar, jogou, passado. She drew the broken toy away. Turn out, terminar, resultar. She has gone through a tough time. Turn out, terminar, resultar. She has, ela passou. Gone. She has gone. Ela passou por um período difícil. Through a tough time. But everything, mas everything, né? Tudo turned out fine. Terminou. Turned out fine. Turned out fine. Workout. Exercitar-se, malhar. Workout.
they've, né? Eles têm. They've been, see, been working out. Workout, working, exercitado todos os dias. Working every day in order to lose weight. Para perder peso. Every day in order to lose weight. Para perder peso. Aqui a gente tem algumas dicas. Um fato muito importante sobre o phrasal verb está relacionado com seus respectivos significados. Ao se deparar com algum conteúdo onde contém phrasal verbs, não tente traduzi-los literalmente. Observe que o significado desse tipo de verbo, na maioria das vezes, não está relacionado com o sentido do verbo, do advérbio ou da preposição, enquanto elementos isolados. Então, eles sozinhos eles não significam nada para o contexto. A tradução de um phrasal verb deve ser interpretada como um todo e não isoladamente. De outra forma, não fará qualquer sentido. Então, o sentido ele é dependente. Look after. She preferred to stay home and look after the kids. A tomar conta das crianças. E tomar conta das crianças. Preferiu ficar em casa. Look after. Look after. Cuidar. Tomar conta. Stay home and look after the kids. Cuidar das crianças. To look sozinho é olhar. After, depois. Look after, tomar conta, cuidar. Run out. I always run out of money when I am on vacation. Eu sempre fico sem dinheiro quando estou de férias. I always run out. Eu sempre run out. To run, correr. Out, fora. To run out of, ficar sem algo. I always run out of, ficar sem algo. Eu sempre fico sem. I always run out of. Always run off. Sempre run out. Fico sem. Cara, é incrível, né? Bom. Então é isso para hoje, né? Hoje a gente fecha aqui com esse entendimento, esse estudo, esse prestar de atenção, esse trabalho, né, de registro orgânico para nossa atenção ter terminais de sensibilização com mais detalhes de resolução, de transdução de sinal sobre essa aplicação, sobre essa simbologia, sobre essa parte da gramática do inglês. Isso vai facilitar com que a gente transforme em familiar aquilo que para nós é estrangeiro, é estranho, né? Então fica aqui o nosso trabalho de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!